Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Estúdio em Portugal. Hoje eu tô aqui com a Wanda Vilar, que é psicóloga e vai ajudar a gente a entender o que a gente precisa resolver dentro da gente mesmo para começar o planejamento para mudar para Portugal e fazer com que dê tudo certo. Eu percebo, muita resistência das pessoas concretizarem os seus desejos. Tem muita vontade, no caso aí, teria muita vontade de ir para Portugal, estudar, trabalhar, mas sente muito medo, muitas dificuldades para colocar isso em prática. E é isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Vamos lá! Transforme sua vida, fale pra geral, estude em Portugal. O que acontece, Existem várias resistências nossas internas, e apesar de toda a dificuldade que às vezes a gente percebe na área financeira, existe uma dificuldade que é mais interna, e essa é a mais difícil da gente estar resolvendo para conseguir realizar o nosso sonho. Uma coisa que eu observo muito é a culpa. As pessoas trazem uma carga de culpa de achar que não merece ser feliz, não merece conquistar os seus sonhos, E por que acontece isso? Por que eu trago essa culpa? E é algo muito sutil, que às vezes a própria pessoa não percebe que tem essa carga de culpa e que trava por achar que não merece. Não vou conseguir, não tenho capacidade, não mereço. Então, são questões que estão sempre na nossa mente e pedindo a conquista desse sonho. A gente sempre propõe mesmo um autoconhecimento. A pessoa precisa se autoconhecer para perceber o que está travando a sua vida. Existem travas que a gente pode tirar. Uma delas é a modificação do pensamento. O pensamento é extremamente importante na nossa vida. A forma com que a gente pensa é que vai atrair as coisas boas ou ruins na nossa vida. Nós temos uma tendência muito grande a pensar sempre no pior, no negativo, E aí vem essa questão mesmo da culpa. Traz essa carga de culpa. E aí você não consegue pensar de uma forma mais positiva. Você não coloca os seus pensamentos aliados ao seu desejo, E parece fácil de resolver isso, mas não é, porque são crenças muito fortes que está dentro da gente, que a gente vai aprendendo na realidade durante a nossa vida, geralmente na fase da infância. São crenças que são plantadas, são coisas que a gente ouve muito, que você não vai conseguir, que você não vai fazer sucesso, que você é burro, Quantas vezes a gente escuta isso, na infância, e como isso atrapalha a vida de uma pessoa, trava a vida da pessoa mesmo. E geralmente é escutado com pessoas que têm um grande poder sobre nós, que são os nossos pais, são professores, que têm um significado muito grande na nossa vida, Então a gente precisa estar atento aos nossos pensamentos. O que a gente pensa? Poxa, eu quero ir para Portugal, quero estudar lá, quero me dar essa oportunidade. Mas lá no íntimo, lá no fundo da sua alma, é como se dissesse assim, não, você não vai conseguir, você não pode. E é isso que a gente precisa trabalhar para que destrave essa energia, porque tudo na nossa vida é energia, Então a gente precisa estar sempre em contato com esses pensamentos e nessa transformação de pensamentos e sentimentos aliados a isso. Vocês estão vendo que a gente já começou, olha, só no porradão. Olha, por que eu convidei Wanda para cá? Na parte da nossa experiência de mentoria, o que eu mais me deparei foram com pessoas que, por mais que a gente mostrasse o caminho, dissesse o passo a passo de como chegar lá,
Muitas dessas pessoas, elas não acreditavam em si mesmo e de que era possível fazer isso. Elas não se sentiam, elas perguntavam, mas eu posso mandar um e-mail para a faculdade? Mas eu posso falar direto com o presidente da faculdade? Mas eu posso fazer isso ou aquilo? Era muito além do fato de eu falar, sim, você pode, esse é o caminho. A pessoa, ela não se sentia parte de que aquele processo, ela tinha autonomia para fazer o processo dela. É o que nós aqui do Estúdio em Portugal fazemos. Ajudamos a você identificar a autonomia para você fazer o teu processo. E é por isso que eu convidei a Wanda. A Wanda, que é minha psicóloga mesmo, pessoal, e eu compartilhei aqui com vocês esse contato. Wanda, conta aqui pro pessoal quais são os primeiros passos que a gente pode ir fazendo, olha, aos poucos, para poder cada vez mais acreditar no objetivo que a gente quer chegar. Bom, o primeiro passo é o desejo mesmo. Eu quero isso de verdade, né? Tem que ter isso em foco. E como é que eu faço para conseguir tudo isso? Aí você entra com a sua experiência de mostrar o caminho. Isso é fundamental. E aí começar a observar o seu pensamento. Eu estou acreditando nisso de verdade? Eu acho que é possível. Porque o que acontece? Às vezes a gente não consegue ver o caminho, né? Mas a gente começar a caminhar, a gente começa a explorar esse caminho e visualizar. Eu gosto de colocar um exemplo quando a gente pega um carro e vai viajar de um estado para outro. A gente não vê o caminho inteiro, a gente vai vendo aos poucos, né? De meio metro. Então a gente precisa dar o primeiro passo e ir sentindo e percebendo que não é tão difícil quanto a gente cria na nossa cabeça. Que as coisas vão acontecendo, você vai construindo aquilo ali e vai aparecendo, vai te mostrando o caminho. Eu acho que a grande dificuldade é de começar, né? Cria aquele medo, aquela resistência de começar e a pessoa não se dá o direito de experimentar. Ela precisa experimentar, né? E confiar que existe aquele caminho que eu vou chegar lá. Então é a crença mesmo no que eu quero e na modificação desse pensamento que ele atua como um inimigo ou como um aliado na nossa vida. Nós queremos que o nosso pensamento seja o nosso aliado ou o nosso inimigo, para a gente conquistar o que a gente quer. É aquela velha história do diabinho e do anjinho, o tempo todo agindo, né? Quem eu vou ouvir? O diabinho diz que não pode, mas o anjinho diz, não, vamos lá, eu estou aqui contigo, vamos fundo, vamos conquistar isso. Então é você ir vencendo essa primeira dificuldade que é nossa, né? Está dentro de você, né? Está dentro da sua mente. Você cria os obstáculos. Então, quando você passa a pensar positivamente, acreditando que você pode chegar lá e começa a dar os primeiros passos para essa conquista, você vai conseguir. Tudo que a gente deseja, a gente consegue, né? Existe aí vários programas, né, de autoajuda, várias pessoas estão na internet, né, mostrando o quanto você é capaz, o quanto que você pode, baseado no teu desejo, na tua vontade. A vontade é a principal força que a gente tem dentro da gente, né? Eu desejo alguma coisa, eu tenho a vontade de conseguir. Então eu vou lutar por isso e vou conquistar, né? E vai eliminando esses lixos mentais, porque a gente é cheio de lixos mentais na nossa cabeça, né? Então a gente tem que ir eliminando isso aos pouquinhos, mas precisa estar atento ao pensamento o tempo todo, né? O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo com a minha mente? O que eu estou fazendo com esses pensamentos? E é uma limpeza mesmo, você precisa transformar, né? O bacana disso tudo é que quando a gente pensa uma coisa negativa, a gente tem como colocar algo positivo, e esse positivo ele é mais forte do que o negativo. Então você consegue substituir. A gente não tem como evitar que venha um pensamento negativo atrapalhando a tua vida, mas a gente tem como pensar, usar o pensamento positivo
né, para transformar esse pensamento. E é interessante, né, se vocês observarem, que quando a gente pensa, o nosso corpo ele reage de uma forma. A força do nosso pensamento é tão grande, né, que o nosso corpo ele vai reagir ao que a gente está pensando. Então a gente sabe pelos sinais do nosso corpo se a gente está pensando bem ou se a gente está pensando mal. É um sinal que o nosso corpo está. Olha só, você tem que mudar essa forma de pensar, está te fazendo mal. E aí você entra nesse processo de transformação de pensamento para que você realmente consiga conquistar o que você deseja. Se você não mudar o pensamento, você não consegue iniciar o seu caminho de realizações. Dá o primeiro passo. Esse é um ponto muito importante que a Wanda está contando aqui pra gente, que é importante você começar de algum lado, não é? Você tem que começar e dar o primeiro passo. Mas eu reconheço que nem sempre é tão fácil assim dar esse primeiro passo, não é? E começar a tua jornada. Então, Wanda, o que a gente pode fazer para se auto-preparar para poder dar esse primeiro passo? Você já deu uma dica aqui que é o autoconhecimento, né? É fundamental você entender aonde você quer chegar, qual é o seu desejo para depois você descobrir como faz para chegar lá, não é? O que a gente pode ir aprendendo assim no autoconhecimento para ajudar a gente a cada dia estar mais perto do sonho de chegar aqui em Portugal? Bom, eu acho que a gente precisa dar esse mergulho dentro da gente, né? Uma das ferramentas realmente é a terapia, né? Mas tem a meditação que ajuda muito, né? Você se conectar com você mesmo, se conectar com a sua essência, né? Então, se a pessoa por algum motivo não quer fazer uma terapia, não se acha à vontade, né, de estar dividindo as suas dificuldades com alguém, o que é muito, muito bom, você dividir, você colocar para fora, né, e nesse momento você tem a oportunidade de ouvir o que você está falando, que muitas vezes a gente não ouve o que a gente está falando, o que a gente está pensando. Então, na terapia você tem a oportunidade de se ouvir verdadeiramente, né? Quando você faz uma terapia, você está entrando em contato com você, com os seus sentimentos, com a sua palavra. E aí você tem essa oportunidade de se ouvir e começar a perceber quem realmente você é e o que você está falando, o que você está pensando, né? Seria um dos passos. A meditação também ajuda. A pessoa a meditar, né? Ela também vai se conectar com as suas questões, com as suas dificuldades, vai se conectar com o seu potencial. Nós temos um potencial muito grande, nós somos muito potentes, e a gente nem tem consciência disso, nem se apercebe dessas coisas, né? E às vezes a pessoa fica com medo de entrar em contato com as suas dificuldades, mas esquece que quando a gente entra em contato com as dificuldades, a gente vai entrar em contato também com esse potencial riquíssimo que a gente tem, que a gente utiliza muito pouco, né? E vai ajudar a superar essas dificuldades. O nosso próprio potencial nos ajuda, né, a superar essas dificuldades que aparecem no nosso dia a dia, né? Nós mesmos temos condições de estar fazendo isso. Agora, precisa ter coragem de se olhar, né? Precisa ter coragem de aceitar aquelas dificuldades que nós temos, que todos nós temos, né? Então, no momento em que eu aceito aquela dificuldade, é um momento que eu realmente tenho condições de resolver e de superar. Enquanto eu não aceito, a dificuldade vai ficar bem acomodadinha ali. Então, o grande passo também seria a aceitação, né? Eu tenho que aceitar, perceber e aceitar que eu tenho uma determinada dificuldade, mas que eu tenho também condições de superar, de resolver. E tanta gente aqui para ajudar. Hoje, o Estúdio em Portugal, já falei isso várias vezes, o Estúdio em Portugal hoje é o que eu queria ter recebido quando eu vim para Portugal. Eu não tive ajuda nenhuma, eu tive que fazer tudo sozinho e descobrir
o passo a passo sem ter ninguém para ajudar. Hoje tem aqui não só eu, mas uma equipe de estudantes que estão aqui, olha, com a pele em jogo, que estão aqui vivenciando isso, passaram por esse processo e podem te ajudar a passar por esse processo também de uma forma muito mais fácil do que a gente já passou sem ter encontrado algumas informações que eram importantes. Mas, Wanda, eu sei também que não é só querer e esperar cair do céu, né? A gente tem que fazer por onde, não é isso? É trabalho, né? A gente tem que trabalhar para conquistar. E não adianta ficar querendo que a coisa aconteça amanhã, né? Porque tudo tem um tempo para acontecer, a gente tem que construir, né? Eu percebo que muitos jovens queriam que as coisas fossem para ontem, mas não é assim. A gente precisa trabalhar, se esforçar para essa conquista, né? E realmente começar a se programar quais são os passos que eu tenho que dar para chegar lá onde eu desejo, né? Você tem que realmente estar focado, estar trabalhando, se esforçando para fazer as suas conquistas, né? Nada cai do céu. A gente precisa realmente estar focado na nossa finalidade, no nosso objetivo, né? E estar trabalhando o tempo todo para isso. Não dá para ficar esperando, né? E além do foco, é necessário muita disciplina. Tô certo, Wanda? Disciplina. As pessoas não gostam de rotina, né? Reclamam da rotina. Mas a rotina é extremamente importante na nossa vida, né? O nosso cérebro, ele trabalha com rotina, ele precisa ter aquela rotina, né? Ele aceita tudo que a gente informa para ele como verdade, né? E ele gosta dessa organização. Por exemplo, todo dia, né, eu vou estudar 1 hora, 2 horas. Então, todo dia eu preciso estudar 1 hora, 2 horas para o meu cérebro, né, aprender que é necessário fazer isso. É um treinamento, a gente precisa de treinamentos. E precisa ser organizado. Tudo tem que ter disciplina, organização. E precisa ter uma rotina. A gente tem que ter hora para acordar, hora para dormir, a gente precisa ter hora para se alimentar, hora para descansar, hora do lazer, e isso a gente precisa organizar de uma forma saudável na nossa vida. Se a gente deixa tudo assim, solto, nada acontece, né? A gente precisa realmente ter uma rotina, uma disciplina diária na nossa vida, né? É fácil? De início não, mas depois o nosso cérebro começa a se acostumar com aquilo ali e você vai fazer tudo aquilo com uma facilidade enorme, né? Muita gente reclama assim, eu não tenho tempo, não tenho. Mas organizou o seu tempo, né? No momento que você organiza, você consegue fazer até com que esse tempo fique mais flexível. Ele fica, né? Você consegue fazer muito mais coisa em pouco tempo. Então, tudo é um treinamento da sua mente mesmo. E saber como chegar lá é muito importante, mas tem que ter comprometimento para cumprir o passo a passo dessa que é a tua jornada para vir para Portugal, mas isso a gente podia estar aplicando para qualquer coisa na vida, não é, Wanda? O importante é foco, disciplina, comprometimento e autoconhecimento. É isso? É isso. Esse comprometimento aí é fundamental, né? Se eu não me comprometo, como é que eu quero, né, que alguma coisa aconteça na nossa vida positiva? Não acontece. Tem que ter comprometimento, sempre. E é isso. Nós estamos comprometidos aqui com você e você, tá comprometido com você mesmo? Esse é um dos primeiros passos para você começar a tua jornada. E se você quiser aprofundar mais nessa questão do autoconhecimento, tem aqui a Wanda. Wanda, a gente consegue te encontrar no e-mail, redes sociais, telefone? Como é que faz se o pessoal que está assistindo a gente aqui quiser entrar em contato com você para conversar um pouquinho mais sobre autoconhecimento? Tem as redes, o Face, o Instagram, né? Que podem me seguir. Tá aparecendo aí na tela o Instagram, então podem entrar em contato com a Wanda, que eu tenho certeza que o investimento do seu tempo na sua autodescoberta vai ser uma componente essencial para você chegar aonde você quer chegar, né? Chegar no teu objetivo. Exatamente. Muitas vezes a gente precisa dessa ajuda, né? Para poder
fazer as mudanças necessárias, tirar esses impedimentos, esses obstáculos que existem dentro da gente, né? Tudo está dentro da gente, tudo começa dentro da gente, né? É isso. E para terminar, Wanda, eu quero que você deixe uma mensagem para quem tá assistindo a gente aqui, que se sente inseguro, acha que não é capaz, que não é possível de estudar em Portugal. Agora tá tão fácil de vir com a nota do Enem e todas as outras questões que a gente explica no nosso perfil. Mas ainda assim, Wanda, eu sei que tem aquelas pessoas que ficam: ai, mas será que eu consigo? Mas será que é pra mim? Mas eu mesmo aplicar o meu próprio processo? É possível. Mas a Wanda vai deixar uma mensagem aqui para você que ainda tá um pouco inseguro e precisa resolver questões que estão muito mais dentro de você do que com a gente. Qual é a mensagem, Wanda? Repetir sempre para si mesmo: eu posso, eu mereço tudo aquilo que a vida está colocando aí, né? Na minha frente eu tenho todas as possibilidades. Você vê que tem pessoas que têm dificuldades a nível físico, a nível mental, e elas conseguem superar, né? Tem várias histórias de superação. Então, poxa, eu tenho tudo normal, por que eu não posso? Eu posso, eu mereço, e eu vou conseguir. É ter sempre isso na mente. Eu mereço ser feliz, eu mereço realizar os meus sonhos. Eu mereço. Por que não? Sempre fazer essa afirmativa. E é para isso que a gente está aqui, para te ajudar. Olha, te espero no próximo vídeo. Wanda, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado por esse tempo, por essa dedicação aqui, para poder ajudar a chegarmos mais próximos dos nossos objetivos. Eu que agradeço você, agradeço a todos e espero que todos, né, consiga realmente fazer essa transformação, essa reforma íntima, né? Trazer o que de melhor você tem, porque todos nós temos muita luz, muita coisa boa dentro de nós, né? Tem a sombra, mas você pode acessar a sua luz e iluminar essa sombra e conquistar tudo aquilo que você deseja. Então acenda a sua luz e veja que o seu caminho vai ficar mais claro, mais evidente para você. Confia em você. Se ame, se respeite e faça tudo por você, para que você fique cada vez mais feliz. Construa a sua felicidade, né? Felicidade é um estado de espírito que começa dentro da gente e se reflete na nossa vida diária. Então, acenda a sua luz, se ilumine e siga em frente. Acenda a sua luz. É assim que a gente termina esse vídeo. Te espero no próximo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transforme sua vida, espalhe pra geral. Estude em Portugal.